E mais um programa Empreendedor com Propósito. Estamos aqui com o presidente do Mastermind e conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill, Jamil Albuquerque. Tudo bem, Jamil? Tudo ótimo, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, com a família, nesse programa bonito que tem um propósito muito profundo, que é empreender, porque empreender é verdadeiramente a salvação de uma nação, porque é somente através do empreendedorismo que a gente consegue fazer as empresas e os países se sustentarem. E ainda mais empreender com propósito, que faz ter tudo sentido, que é o sentido da vida. Então é uma honra estar aqui. Uma mesa agradável. Honra a nossa. E também temos aqui o Jason Albuquerque, que é diretor do Mastermind. Tudo bem, Jason? Tudo bom, Pri? Tudo bem? Muito legal estar aqui, é um prazer grande, é uma honra fazer parte dessa mesa, tá nos conhecendo pela primeira vez hoje aqui. Já conheci o Jamil, meu pai, então é muita alegria, muito legal estar aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, eu, Priscila Sá, Denis Sack, agradecemos vocês aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser um despertar e divisor de águas na vida de quem está assistindo esse programa, não é isso mesmo, Jamil? É isso mesmo. Sabe que a mesa, a minha mãe costumava dizer o seguinte, a mesa vai à praça. Porque aquilo que a gente é na mesa, a gente é na praça. Por isso que ela exigia tanto comportamento da gente na mesa. E a mesa é uma roda de conversa que constrói cultura. E a cultura é o conjunto de hábitos que sustenta as civilizações. A roda de cultura, ela nasce sempre em volta de rodas de conversas. Não foi por acaso que Jesus Cristo criou o seu memorial eterno em volta de uma mesa. Na ceia que foi chamada e conhecida como a Santa Ceia. Ele, como visionário que via o passado, o presente e o futuro, ele uniu os dois maiores prazeres que o ser humano pode ter em público, sem se expor ao ridículo, que era comer e beber, e em volta de algo muito nobre, que quando estivéssemos em volta de uma mesa, lembrássemos desse compromisso eterno de que a vida não é só aqui. Então, já vamos começar com o Denis, porque a gente tem muita pergunta aqui. Você sabe, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Em que, como você já começou a falar disso, já teve essa conexão, né? Por que Jesus, diante da Santa Ceia, você já parou para pensar? Porque ele tinha tanta coisa para simbolizar o corpo e o sangue dele. Por que ele escolheu justamente o pão e o vinho? Exatamente. Senhor, o que você... não tem certo e errado, tá? Eu quero a sua percepção. Por que ele escolheu justamente o pão e o vinho? Você falou dos prazeres aí, né? Mas porque o prazer é o tempero da vida. Sem o tempero, ele sabia que a vida tem toda uma agrura de caminhada, exemplificada na jornada do deserto. Teve os 40 anos de caminhada no deserto e depois os 40 dias que ele teve tentado ali. Então, para fazer essa travessia, tem que ter um tempero. Então, ele trouxe o tempero do prazer. Agora, por que ele trouxe o pão e por que ele trouxe o vinho? É porque a fome da existência, o abastecimento interno, o combustível do ser humano é a comida, é o pão. Então nós temos que saber nos abastecer, e nos abastecer não só das coisas terrenas, não só daquilo que a gente consegue enxergar, mas o que vai além da vida. E como é que se desperta as portas das percepções mentais?
através de estímulos neurais numa bebida tão sagrada que é o vinho, que traz o prazer. Então, por isso que é aquela tradição, quando você visita alguém numa casa nova, se leva um cesto com pão e vinho. Olha que é para que nunca falte local para guardar a comida, que nunca falte comida e que nunca falte alegria naquele lar. E para falar em despertar, como que foi esse despertar para trabalhar com Napoleão Hill no Brasil, para trazer Napoleão Hill no Brasil? Assim, a minha história com Napoleão Hill, eu inclusive relato isso nesse livro aqui. Ó, quem pensa enriquece, que eu já ganhei. Agradeço, que eu vou lê-lo. Que a capa é original, é uma réplica da capa original. Eu conto no prefácio, dedico especial atenção a essa história. Foi assim, dada a minha origem familiar e religiosa, cristã, na minha família não se via televisão, não se jogava bola, a gente não tinha essas questões do que chamava de prazeres mundanos. Então restava para nós poucas opções de lazer, e uma delas era ler. A sua origem pentecostal. Eu sou da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Ótimo, até hoje sou. Tá, que legal. Então, ler era uma maneira de passar o tempo, de crescer, de se estimular. E com 14 anos, tinha uma biblioteca no bairro, era um bairro de periferia, tinha uma biblioteca municipal. E eu ia toda sexta-feira lá pegar livros para ler no final de semana. E como era uma biblioteca pública, já é pouco livro, de bairro, pouco livro, municipal, menos ainda. Então, eu já tinha lido praticamente a biblioteca inteira. Cheguei lá, tinha 2 livros lá, volume 1, volume 2. Aí era A Lei do Triunfo. Eu peguei o volume 1. Os antigos eram assim, exato. Depois veio o grossão. A Bíblia. Né? Aí eu peguei o volume 1, levei para casa e comecei a ler na sexta-feira à noite. E comecei a ler, eu li o livro inteiro no final de semana, o volume 1, As 8 Primeiras Leis. E aquilo me impactou tremendamente, porque com 14 anos era engraxate, era vendedor de picolé, era vendedor de lenha de casa em casa, era empacotador de supermercado. Você fazia o básico para sobreviver, era servente pedreiro, porque naquela época você começava a trabalhar com 6, 7 anos de idade, né? Então, não matou ninguém, né, Gilberto? Nada, não matou ninguém, nada, ao contrário, né? O código moral da religião cristã é fenomenal, né? E aí, o que nas primeiras páginas do livro, ele já deu assim uma pancada muito interessante. Ele disse, você não é pobre, você apenas está sem dinheiro. Aquilo me surpreendeu. Né? Falei, uau, como assim? E lá eu tive uma mudança de mentalidade ali. Algo ali. Falei, caramba, isso... Porque o problema da pobreza não é a ausência de recurso, é a ausência de esperança. A pessoa olha o futuro e parece que o futuro é tão igual ao passado, parece que o futuro vai ser de escassez, parece que o futuro vai ser de dor, vai ser de sofrimento, porque nós temos que também levar em consideração algumas questões. Eu costumo dizer o seguinte, que quem nasceu nos anos 60, dizer que nasceu pobre é redundância, porque todo mundo era pobre. O Brasil era um país pobre. Então, de forma que a gente tinha uma vida de muita escassez, aquilo deu um impacto tremendo na minha vida. Eu, na segunda-feira, pela manhã, eu me lembro daquela segunda-feira. O dia era diferente. A luz do sol era diferente. Eu caminhava pelas ruas com outra pisada. Não tinha mudado nada na paisagem, mas a minha paisagem íntima tinha mudado substancialmente. E aí, a partir daquilo, eu me dediquei a estudar Napoleão Hill, até que eu fui ao encontro da Fundação Napoleão Hill. Hoje a gente tem convivência com a família de Napoleão Hill, o neto de Napoleão Hill é um grande amigo pessoal meu. Eu estive na mão o livro original datilografado pelo próprio Napoleão Hill. Eu tive aquele livro Mais Esperto que o Diabo,
que for guardado, folheie as folhas que o doutor Napoleão Hill datilografou. Então, uma trajetória como essa só foi possível porque eu mudei a mentalidade e fiz um mapa. Porque se não tiver um mapa, também a gente se perde no caminho. Porque as opções são muitas, as encruzilhadas são muitas e algumas te levam a caminhos muito tortuosos. Por isso que a definição de propósito é o início de todas as realizações. Quem tem propósito não tem ansiedade. Que te leva a uma motivação, um motivo que vai te levar à ação. Ele vai te mover para uma ação e uma ação acertada. Porque não adianta também ter uma ação desacertada, né? Quem tem um propósito, ele pode até estar parado, mas ele está parado olhando para a direção certa. Porque você estando parado, olhando para a direção certa, é melhor que estar correndo na direção errada. Isso. Então não é o se movimentar, é se movimentar da forma correta. Dizia que não importa o quão alto você suba uma escada, se ela estiver na parede errada, vai estar errado. Você vai ter que começar de novo, né? Então, tem que colocar a escada na parede certa. Né? Quem lê o livro errado só aperfeiçoou o erro, né? Isso é verdade. Bom, e a minha pergunta agora vai para o Jason Albuquerque, porque imagina toda a bagagem que tem o Jamil, olha a responsabilidade, Jason. Eu vejo assim, a gente tem na Bíblia, eu falo de inteligência espiritual, eu sou especialista em inteligência espiritual e sou apaixonada por isso. Então, tudo eu gosto mesmo, amo estudar a Bíblia. E lá na Bíblia, fala da passagem de Moisés. Então, Josué... Meu nome é Moisés, né? Meu nome é Moisés. O seu nome é Moisés. Meu nome é Jason Moisés. Oi, sem saber. Então, calma que agora eu vou te falar uma coisa que você vai entender. Então, você vai entender que não existe coincidência, existe deucidência. Então, o que aconteceu? Josué teve que assumir o lugar de quem? De Moisés. E ele... Segurar os braços de Moisés. Segurar! Só que assim, ele foi preparado 40 anos para assumir. Quando ele estava com 40 anos, que aí ele foi assumir quando Moisés, né? Ele teve que assumir, na verdade, o que Moisés fazia. Então, assim, ó, imagina, assumiu o cara que abriu o Mar Vermelho. Assumiu, entendeu? Não é fácil. O homem que teve coragem de ir no faraó e falar, liberte meu povo. Né? E falou, e disse ao faraó, falando, falo em nome do Deus eu sou. Imagina, falava em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, não é pouca coisa. E eu falo assim para você, porque também não é fácil, e eu imagino, olha a responsabilidade que é Jamil Albuquerque. Porque assim, eu sou fãzaça do Jamil, ele sabe disso. Eu leio os Somos livros. Um do outro, nossa, né? eu leio. Sempre, e agora ele me deu aqui, ó, esse vou, né, lê-lo, esse daqui também. E os nossos filhos, né, amor? Também, o Pietro tá lendo. Mãe, nossa mãe, olha aqui, esse livro mudou minha vida. É como lidar com arte de lidar com pessoas. Gente, meu filho tem 16 anos. Olha que mãe, mudou minha vida. Mãe, esse livro mudou minha vida. Para você ver o propósito que a pessoa escreve. Então, como é que você lidar com isso e o que você espera, sabe? Qual é o seu propósito de estar aí assumindo, né, essa direção aí do Mastermind Brasil? Isso é muito legal falar. Quando o ambiente de treinamento, de cursos, de desenvolvimento, de livro, esse ambiente fez parte da minha vida a vida inteira. Foi assim sempre. Porque eu cresci, meu pai é arquiteto, então eu cresci, trabalhou com arquitetura há muito tempo, eu cresci no meio de papel e projeto, sempre. Então é papel, projeto, eu converso com engenheiros mais velhos do que eu, assim, eu tenho 35 anos, e fico falando para eles que eu sabia com 6, 7 anos fazer uma cópia heliográfica. Quem não sabe o que é uma cópia heliográfica, procura. Né? Então, assim, por quê? Porque isso era a minha infância.
Ainda existe hoje o copo heliográfico? Ah, não sei. O papel revelador com certeza existe. Né? O amoníaco naquela caixa preta ainda existe. Ó, só uma pausa. Isso é treinar filhos, não criar filhos. Então isso sempre formar, foi, né? Sempre foi o meu ambiente. Então eu lembro muito de livro de cor, livro das paletas de cores, livro de decoração, tudo isso tinha. Ao passo que isso foi acontecendo, falar de Napoleão Hill, falar de desenvolvimento, sempre foi o assunto de mesa da minha casa. O assunto de bate-papo, o assunto da briga do pai com o filho, do irmão com as irmãs. Eu tenho 2 irmãs. Então tudo isso foi muito natural, essa questão de entender como funciona. E quando a gente colocou... O Mastermind existe como um projeto de família. Ele não existiu como um projeto do Jamil e que ele foi tocando. Isso cresceu, isso aconteceu dentro de casa. Que lindo. Isso aconteceu dentro do meu quarto. A minha irmã é menor que eu tenho uma irmã de 32 anos, e isso era ela e eu, e meus pais saíam. E a gente ficava no escritório. Né? Então isso sempre foi muito natural. Então essa responsabilidade foi, e eu gostei quando você disse, primo, assim, demorou 40 anos para Josué assumir, para Daniel assumir. Josué, 40 anos. Foi 40 anos no deserto, né? 40 anos, em um dado momento, tendo que conter o povo, e o povo criando outros deuses lá embaixo, e Moisés no monte orando, conversando com Deus. Isso aí. E aquilo ali foi um treino para ele. Porque depois, a hora que desceu, inclusive, é a hora que quebram os 10 mandamentos. Ele tem que voltar aquilo tudo. Ele foi treinado naquele momento ali. Então isso aconteceu comigo muito naturalmente. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta, em conjunto com tudo isso, é entender que esse projeto foi levado, e como família, isso acontecia dentro da minha casa, na mesa do almoço, os nossos primeiros materiais de treinamento, de ponta, era feito dentro de casa, domingo à noite. A gente fazia em casa. Isso acontecia com a gente. Isso foi assim. Minha irmã e mimeógrafo. Mimeógrafo. Então isso, o álcool no mimeógrafo, isso aconteceu. Mas isso não ficou só restrito ali dentro da minha casa. Isso cresceu, tomou forma, tomou corpo, foi sendo grande. Multiplicando, consolidando uma história, consolidando uma marca, consolidando pessoas falando de Mastermind. Eu estava falando no sábado com o pessoal aqui em Alphaville, inclusive. Eu estou aqui desde quinta-feira passada. E eu falando, se não fosse a nossa empresa, talvez estariam começando a falar de Mastermind e Napoleão Hill agora. Porque há 25 anos atrás, 20 anos atrás, você não comprava 30 livros da Lei do Triunfo. Você não achava 30 livros na editora. Isso aconteceu. Com essa multiplicação, e aí vou voltar um pouquinho há 2, 3 anos atrás, teve uma pandemia. A minha preocupação, eu não tenho filhos ainda. A minha preocupação não era o Jason. Minha preocupação era 0 o Jason. Qualquer coisa que aconteça, eu não tenho passarinho para dar água. Minha preocupação são 400, 500, 600 pessoas que vivem disso. Essa é a responsabilidade que eu sinto. Então, assim, tem pais de família lá no interior do Rio Grande do Sul que está dando treinamento, que tem um filho de 5 anos que está na escola e ele depende desse negócio aqui para dar de comer para o filho dele, para pagar a escola do filho dele. Isso me fazia chorar muito na pandemia. Essa era a responsabilidade que eu sentia muito. Por quê? Porque isso foi a forma como a gente foi criado na mesa, em casa, de entender que aquilo ali, a empresa, o que trouxe, e aí vou entrar no livro, na Lei do Triunfo, que ele fala da criação do Mastermind no primeiro capítulo. No livro primeiro é o segundo capítulo, mas o início daquilo que ele chama do curso, do que ele traz e tudo mais, ele cria, são 2 diretrizes que o Napoleão Hill fala ali. E se a nossa base teórica é Napoleão Hill, a gente tem que seguir isso. São só 2, ele não traz muito mais. Todos os outros são comportamentos. Ele traz 2. A primeira dela é você ter um grupo de pessoas reunidos em busca de um objetivo principal bem definido. Aí ele passa para frente. Traz o objetivo principal bem definido. É isso que ele fala. A segunda é não prejudicar ninguém.
A segunda é não passar por cima de ninguém. A segunda é fazer as coisas que tenham legalidade. A segunda é fazer as coisas com que todo mundo que está ali consiga crescer dali. Então essa é a responsabilidade que eu sinto, de entender isso. Entender o peso que tem, a construção que foi feita. E aí trazendo qual é o propósito que foi criado. Aquilo não é só a empresa, não é só o dinheiro. Se for só a empresa e só o dinheiro, é muito pouco. Não é isso que a gente vem trazendo. Não é isso que nós viemos. E aí, você falou de espiritualidade e é algo que eu gosto muito. Lá na Bíblia, em Jeremias, Deus fala a Jeremias, foi um profeta, Deus fala a Jeremias Profeta chorão. Que fará tudo de bom aos seus. E aí, um pouquinho para frente, em Salmos, fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos que ter a certeza do amor ao próximo. Está ali. Os mandamentos falam, amar ao outro como a ti mesmo. Entender essa questão. Então, essa é a responsabilidade, voltando à pergunta, que sempre me pesou e ainda é o que me guia. É o que me guia dentro da empresa. É o que me guia tendo isso. Quanto à responsabilidade de ser filho do Jamil, eu digo uma coisa. É bênção, muito mais bênção. Então, é a discussão... Bênção geracional. É a discussão de pai normal, é a briga de pai e filho normal, é a gente se falar para falar de qualquer coisa normal como normal, é pai e filho. Não tem nada de diferente disso. A diferença é o entendimento do que foi construído como família. Essa é uma diferença. E essa construção que você fala da marca Mastermind é uma marca consolidada. E hoje em dia a gente vê Mastermind. Algumas. Um monte de gente. Algumas. Algumas. E como você lidar com isso? Pode ser você. Essa é bem importante, essa pergunta, se trazer pra gente. Até porque tem gente que não imagina o que é Mastermind. Às vezes tem gente que não sabe. Voltando ao conceito, na base desse... o Napoleão Hill fala que precisam ter duas coisas. E na primeira, quando ele fala, você tem que ter outra que é o tripé. Você tem que saber para onde vai, né? Fala, você tem que ter um grupo de pessoas com um objetivo principal bem definido, sem prejudicar ninguém. Basicamente isso. Então, o tripé da criação do Mastermind é isso. Quando alguém usa um nome de forma indevida, tá prejudicando. Tá prejudicando alguém. Tá. E aí entra nessa preocupação que eu estava falando aqui um pouco antes. Porque há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, alguém pensou em ir lá registrar Mastermind. E criar um curso Mastermind. E criar uma empresa de treinamentos que leva a desenvolvimento, que cria liderança. Porque está escrito lá. Porque aquilo é uma base teórica. Do cristianismo, a base teórica é a Bíblia Sagrada. Existe algumas vertentes, mas a base teórica está ali. Vertente A, B ou C... Mas a base teórica... não importa, não todo importa. mundo é cristão. A Bíblia católica, da Bíblia dos evangélicos, que fala dos protestantes, tem 4, 5 livros de diferença, e são livros históricos. Sim. Macabeus 1 e 2, enfim, ali no Velho Testamento, o Novo Testamento, Tiago, que é o cristianismo como um todo, né? A partir de Cristo, é igual. É 100%. É 100% igual. Então, quando alguém faz isso, tá prejudicando por quê? Porque alguém pensou, alguém colocou energia, colocou a família... Eu tenho uma irmã de 21 anos que ficava de segunda a sexta comigo, que tinha 15, 16, e com a minha irmã, que tinha 12, 13 anos. E minha irmã tinha meses, 1 ano. Os meus pais estavam na rua. Estavam viajando, estavam trabalhando, estavam tendo pessoas, e pessoas estavam fazendo isso com essa marca. A gente já passou por isso. Exato, nós falávamos sobre isso 5 antes. filhos. Nós falávamos sobre isso antes. 5 filhos. Então prejudica alguém. Essa é a primeira situação. E se alguém vai falar, porque o Napoleão Hill falou de Mastermind, é um conceito para criar gente. Aí vamos falar de negócio. Aí vai falar de negócio sem ter o principal, o princípio de tudo. Eu tenho a ideia. Beleza. Platão falava que as ideias, o mundo nasce nas ideias. Aí eu trago isso para a materialidade, né? Se fala muito, uma ideia não vale nada. Não, a ideia vale, é criado na ideia, né? E o Napoleão Hill fala, o que eu posso imaginar, eu posso criar. Materializar, né? Então, a gente traz isso. E aí, alguém vai falar de business com alguém sem entender, e vai usar um nome sem entender que aquilo é um registro, das duas uma. Ou não sabe nada de negócio, ou faz por sacanagem.
Isso aí. Isso aí. E no uso de marca, de propriedade intelectual, na legalidade tem um nome. Tem a lei de propriedade intelectual. E que, via de regra, nós chamamos de pirataria quando se usa alguma coisa. Tá aí, é isso. Que aí já começaria errado. Exatamente. Então tá fora dos princípios não é princípio. do próprio conceito do Mastermind. Então, quando usa um nome, o que nós fazemos? Nós vamos para a legalidade. Não tem briga. Não tem jeito. Mas tem briga. No mundo só o certo e o correto. Eu ainda... Meu pai fala muito isso. Tem que ser mais calmo às vezes. Mas eu falo, eu fico bravo pelo menos dentro do carro, dentro de casa. Né? Se eu for para estourar, eu estouro dentro de casa ou dentro do carro. Não na frente dos outros. Mas a gente... Mas no mundo dos negócios você não briga, você não sai na porrada. É verdade. Você não vai sair xingando. Você não vai pra internet falar no Instagram, direito, olha aqui, né, o fulano. Pra quê? Não vai fazer isso. Né? Você vai pegar e falar, qual que tem que fazer? Advogado, vem cá. Você foi informado. É o certo. Notifica. Não vai tirar. Não, entra com um pedido judicial pra retirar. Não tirou, tem uma multa. Não tem multa, cobra. É assim que funciona. Vai demorar pra pagar, não tem problema. Simples assim. Tenho pressa agora. Ou vira um franqueado. Ou paga e vira um franqueado. Mas é mais fácil? É isso, paga. A gente tem franquia, a gente porque sabe, negócio, O cara tá copiando a gente, claro. Então, paga royalties, pelo menos, né? Falando aí você pode usar tranquilo. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa é a melhor opção. É legalidade, você ter a legalidade disso, né? Jesus falou, né? Dá a César o que é de César, né? Opa, isso aí. E dá a Deus o que é de Deus. E ainda ele fez olhar para a moeda. É o princípio do dízimo, da oferta, do imposto, que é na passagem do imposto, né? Zaqueu, o cobrador de impostos e tudo mais. Ele, quando fala isso, mas isso, a Bíblia, como um guia moral que a gente tem, ele é um guia que vai nos trazer aquelas coisas todas que estão ali descritas. A gente tem que amplificar aquilo, não é só especificamente XYZ, não é uma fórmula matemática aquilo. Então é isso. Então a gente lida com isso como? Da forma como tem que lidar, da forma como o homem de negócio lida, como quem tem empresa lida, e assim vai. Incomoda? Incomoda. Mas incomoda quando? Incomoda a gente almoçando no domingo e fala, puta, viu o que aconteceu lá, viu? O que a gente vai fazer? Não, já falei com o advogado. Beleza, pronto. Acabou. E fica meu sobrinho correndo. Não tem emocional envolvido. Não tem isso. Então não, assim, a gente brinca, não entra não tenho a dor no fígado. Não vou pensar pelo fígado. É isso aí. Né? Você vai ficar com o emocional abalado por uma coisa. Não vai criar uma doença hamartiagênica, é isso? Não vai. É assim, quem tem algo a perder, tira logo. É isso aí. Já tira logo. Sempre quem tem a perder, tira logo. Agora, do princípio filosófico, isso que o Jazão falou, contraria a regra de ouro. Que é não fazer mal a ninguém para não ser prejudicado, para não voltar. Isso aí. Contraria as leis do país, que direitos autorais são respeitados, propriedade intelectual. Como é que alguém vai ensinar outras pessoas a empreender contrariando as leis de um país? Já começou errado, né? Já começou errado. Vai ter problemas seríssimos. Então, se ele diz que não conhecia, ele passa certificado de incompetente. Diz que não conhece. Eu não sabia que era registrado, mas a regra número 1 é conheça as regras do jogo, conheça as regras do território, conheça as leis da cidade para poder empreender. Essa é a regra número 1. Então, se ele diz que não conhece, passou certificado de incompetente. Se ele diz que conhece, mas que ele resolveu usar, ele passou uma imagem de mau caráter. Como é que alguém vai querer orientar pessoas tendo essas duas qualidades inatas? Jamil, Jazon. O papo tá tão bom, cara. Tem um amigo meu que diz que quando a gente conversa com alguém que você não vê a hora passar, é de sinal de que você não precisa ficar pedindo troco na ideia, né? Então nem vi uma hora passar aqui. Vamos marcar para vocês virem semana que vem, a gente fazer mais um take aí, mais um outro programa. Pode ser? Claro, com certeza. Então, um prazer, uma honra. Honra a nossa recebê-los. Então, ficou aqui mais um programa Empreendedor com Propósito e até a semana que vem.